Eu esperava mais. E falei aqui ontem, quando dos palpites, né, Bel? Que você falou que ia ser 4-0, 4-1. O professor falou 4-0. O Praz falou 2-1. 2-1. Só você acertou. Você e o Praz. Não. Eu falei 2-0. Mas acertou que seria o jogo. Você não acertou. Porque eu o que tem errei. acontecido é um Flamengo que se satisfaz com pouco. Mas ontem não foi o caso, não. Não é que ele não conseguiu se ele não satisfazer com conseguiu mais. fazer nada. No segundo tempo, é um Flamengo acomodado, que olha para o jogo o Amazonas não está... Mas você achou que foi isso? Não. Toque lateral, é a opção sempre por não arriscar, não conseguiu atacar. Por não ir para cima. Quando você deu esse exemplo... Tem sido assim sempre. Você deu esse exemplo em relação ao Palestino, e aí você pode até ter razão. Palestino e outros jogos. Mas dominou e se outros jogos. Tem uma diferença. Nesses jogos, ontem o time criou chance para fazer mais. Isso é uma coisa. Ontem não criou chance para fazer mais que um, não. Você pode citar o exemplo do De La Cruz chutando a bola para fora no começo, uma cabeçada aqui, outra ali. Conseguiu jogar chance para ganhar, para fazer mais gols. Vem de 2 derrotas. Ontem foi pior, mas é um campeonato inteiro, uma temporada inteira, em que ele, no segundo tempo, ele para de jogar. Não, gente, mas para de jogar porque o time quer, porque o treinador orienta, porque os jogadores também perdem a intensidade. A mentalidade é da segurança no jogo. Não correr risco. Ontem, Copa do Brasil. Sim, Eugênio, que não, mas 1-0 não tá vivo. Quando você tem o time fazendo a opção por não arriscar uma jogada para frente e ficar tocando bola de lado, é porque está na cabeça, está na mente deles isso. Mas Copa do Brasil, eu respeito sua opinião. Ontem eu discordo. Eu entendo também o que você está falando, não tinha nada para ficar satisfeito, ganhando de 1-0 do Amazonas. Vai ter que o time inteiro para Manaus. Ao invés de tentar passo para frente, ficou tocando a bola de lado. Então, a gente tem que descobrir isso, analisar. Mas não é porque estava satisfeito com 1-0 no Amazonas. Teve lance que o lateral passava e o jogador com a bola pegava, rodava e jogava para trás. E na jogada que acelerou, saiu o gol. Estavam satisfeitos? Com a torcida vaiando, você acha? É aquele jogo de futebol do mínimo risco, mas quando você não assume riscos, você abre mão de atacar, porque você vai só para a bola de segurança. Então, eu não vou errar esse passe aqui no ataque, vou tocar para trás, começa de novo a jogada aqui, porque eu não vou arriscar. O que a gente estava falando aqui essa semana do Wesley, do Corinthians, que muita gente fala, mas ele tem que tentar o drible, ele tem que tentar ir para cima. E quando ele vai para cima, ele ontem abriu o caminho para a vitória do Corinthians, quando ele foi para cima da marcação. Sabe, você tem que tentar o diferente, você tem que tentar um passe enfiado e tal. Mas o Flamengo não, ele não fazia a opção por arriscar. Foi por acomodação, era o seguinte, e se eu tentar esse passe aqui, corre o risco de eu errar, o time adversário pegar a bola. Melhor não, toca para o lado. Estava 1-0. Veja bem, para quem fala tanto em as entrevistas, inclusive levando auxiliares, preparador físico, fisiologista, comissão técnica dele que trabalha com ele, para quem fala tanto em minutagem, em dificuldade para repetir o time, em preservar alguns atletas, desgaste excessivo... Então, esse é o mantra. Ele vai ter que levar o time inteiro para Manaus. Esse é o mantra. Não, acabou esse negócio. Ele vai ter que ir para Manaus, ele não tem como falar o seguinte, não, eu vou levar agora muitos com 20, 19, porque eu vou descansar todo mundo no Rio de Janeiro, não tem jeito. Mas essa não é a cabeça deles, eles não vão descansar todo mundo em jogo nenhum. Não, ou descansar muita gente, vai ter que levar o time completo. Mas vai ser sempre assim. Sábado vai jogar trocar 3, 4 jogadores de um jogo para o outro, tá, mas o time reserva inteiro não vai 3 ou 4 ontem, não faria isso, eu acho. Ele fez, por exemplo, ele não levou para La Paz. La Paz, alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Então, mas aí tinha a situação da altitude. Pelo menos uma das explicações foi essa. Agora, para Manaus, não, porque para Manaus ontem, Eugênio, se o Flamengo fizesse ontem 3 ou 4-0, aí você compreende. É jogo a jogo. Ele pensa o seguinte, sábado tem jogo com o Bragantino. Segura aqui. Se continuar segurando assim, vai cair. Mas tá segurando. Dorival foi campeão lá e caiu, imagina. Vai levando, vai empurrando com a barriga já segurou e tal. Demais. A situação de resultado não é ruim. Mas esse ponto... O resultado não é desesperador. Mas esse ponto que o Pratos tocou é fato. O Flamengo agora abriu... Não, o jogo na Amazônia já foi de outro tamanho, já mudou completamente. E abre a possibilidade de dar um vexame. Claro. O Flamengo vai jogar na Arena da Amazônia como mandante. Não, mas... Sim, mas a gente tá falando da bola, que o time tá jogando, ninguém tá falando de mandante ou visitante. Na bola, o que tá falando é que se ontem fosse 3-4-0, ele podia colocar um monte de reserva lá. Não incomodou o Flamengo. Não, mas em Manaus é outro jogo. O Nova Iguaçu, por exemplo. Lá o Flamengo será de novo mandante como foi ontem. E a tendência é que o Flamengo ganhe, mas o Tite não terá apoio político, que é tão valorizado internamente, para colocar um time alternativo.
vai ter de... Mas ele não vai colocar time treinador. Ele não tem uma grande vantagem. Não, no Campeonato Carioca, ele ganhou o primeiro jogo do Nova Iguaçu de 3-0. No segundo, ele botou o time titular, quando ele poderia poupar. O Flamengo, por exemplo... Você acha que ele pouparia no jogo da volta de Copa do Brasil? Não pouparia. Mas esperava... o Palmeiras no Allianz, ele tirou Pedro e... vai entender. E quem mais? Arrascaeta? De La Cruz, tirou De La Cruz e o Pedro. Então, ontem esperava-se uma vantagem... Não correr risco. Perdão. Uma vantagem maior do Flamengo ontem seria fundamental para o planejamento. Já está tendo problema físico, jogadores lesionados, precisa rodar. Ontem era necessária uma vantagem maior. Então, mais do que o desempenho, foi a oportunidade que o Flamengo perdeu pela falta de ímpeto, a falta de um jogo um pouco mais objetivo, um jogo um pouco mais intenso. E era uma oportunidade. O menino entrou, Matheus Gonçalves, primeira bola já chutou no gol. Sim. Ele entrou bem no jogo. Vai querer arriscar, pô. E assim, se fosse algo que a gente percebesse, o elenco não tem de qualidade, mas não tem característica para isso. Mas o gol sai de uma bola acelerada, que houve ali objetividade. Ali ainda havia o interesse no jogo. Aceleração. Então, não é por limitação de jogadores ou de estilo. Então, o Flamengo ontem foi mal e muito mal nesse aspecto, porque gerou a necessidade de colocar força máxima no jogo da volta. É o conceito de correr o menor risco possível. O Prats fala bem do negócio do guarda-chuva. Como é que é isso? Não, isso aí é uma coisa do time. Peraí, desculpa. Explica direito. Vamos falar com total respeito ao Amazonas, que subiu da Série C, veio foi Série extremamente B. competente para jogar ontem. É um time que está investindo, etc. Não fez cócegas na defesa do Flamengo tem que amassar o Amazonas. Não fez cócegas. O Flamengo, o maior elenco da América do Sul, não fez cócegas, tem que também não amassar. fizeram cócegas neles. Sim, o Amazonas não fez cócegas no Flamengo, Eugênio. Não fez. E quantas cócegas fizeram neles? O pé dele estava lá, assim, por isso, porque o Flamengo, justamente para não correr risco, então. Que risco? Não assumiu risco. Tava jogando contra quem? Contra o Manchester City? Que risco? Contra o Amazonas. Claro. Não, eu concordo contigo. Ele devia correr risco. Claro. Ele devia assumir risco, mas ele não quis. O Amazonas não fez cócegas. E o Flamengo fez cócegas no Amazonas no segundo tempo? Vamos ouvir as vaias da torcida do Flamengo no Maracanã. Pra gente falar um pouco mais. Tá anunciando, parece que a gente vai ver um gol. Vai. Vou fazer o quê? Só teve um gol? Na semana passada, Tchatcho Kudê, técnico do Internacional, reclamou de vaias, de críticas, de corneta da torcida, xingamento, etc. Um momento ruim do Internacional. Mais um tropeço do Internacional em casa. Ele disse que o torcedor tem que estar do lado mesmo. Ele quis dizer isso. Sim. Que o torcedor tem que estar do lado mesmo em momentos difíceis e que isso iria atrapalhar o Inter. Isso cabe para o Flamengo, vocês concordam? Não dá O torcedor erra ao vaiar? Eu acho que o torcedor tem total direito de vaiar. Por que não? Mas não dá para comparar situações. No caso do Kudê, ele explica um clube que está há algum tempo com uma fila de títulos, muita ansiedade, muita pressão, o torcedor já meio ali de bode. Então, no caso do Flamengo, é pior, porque o Flamengo está ganhando um monte de títulos nos últimos anos. Então, no caso, mais um motivo. Mas no caso do Flamengo, não há o ambiente do Inter. No Inter, e aí a gente viu invasão lá no Beira-Rio, seguidas vezes, instabilidade. Todo ano tem, e o torcedor exagerando, até na imprensa gaúcha, as críticas muitas vezes desmedidas. No caso do Flamengo, não é o que está acontecendo. A mídia carioca, que cobre o Flamengo, também tem cornetas também, viu? Total, mas essa tem em todo lugar. Mas o torcedor do Flamengo até aqui estava abraçando o time. E mesmo, ainda não é o ideal, mas vamos acreditar, vamos lá. Nossa, o time decepcionou no ano passado, foi ruim a temporada. No fim do ano, o torcedor estava apoiando o time, estava enchendo o estádio, estava acreditando que 2024 seria diferente com o Tite, passando uma mensagem positiva para o elenco. Então, a torcida do Flamengo, eu não vejo ali um problema de comportamento. E tanto é que o Tite nem questionou. E não dá para comparar a situação. No caso da torcida do Flamengo, é uma vaia pontual e num dia vaias normal. E xingamento ao técnico? Mas normal? Não, isso sempre vai existir. O questionamento ao técnico... Você falou tudo, sempre vai existir. Eu acho que desde o Jorge Jesus, qual técnico? É mais fácil a gente perguntar.
Depois de Jorge Jesus, qual técnico no Flamengo não foi vaiado ou xingado pela torcida? O Dorival não chegou a ser xingado, mas foi muito... Só foi demitido, só. Não, e foi muito cobrado na reta final do Brasileiro. Foi cornetado, sim. Lembra disso? claro. Mas eu não... A corneta é edificante, Não sei se Abel. chegou Você não a... pode tirar o direito da corneta. A corneta tá no processo. Mas eu falei, faz parte. mas eu falei, Claro. nenhum problema em vaias. Mas eu tô com Brelha. Para mim, são Mas tem que ir ambientes embora, completamente fora diferentes. fulano vai tomar bubu, não sei o quê, isso aí é normal? Todo técnico? Não, mas não...